Como que a gente pode separar os dados, começar a separar aqui também os dados por um usuário, tá? Vamos supor que você tem vários usuários e no sistema a gente quer começar a separar os dados. Primeira coisa, a gente precisa ter uma coluna. Em todas as tabelas que a gente for criar, a gente vai ter que ter essa coluna para a gente separar os dados pelo usuário que fez o cadastro, no caso. Então, o que a gente tem que ter? Vamos separar isso daqui. Vamos supor que você tem várias empresas, a gente tem que separar todas as tabelas do banco pelo usuário que está cadastrando. Então, mais para frente, a gente só carrega os dados que ele cadastrou, tá? Então, a primeira coisa é o quê? Vamos pegar a tabela, model login, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos fazer aqui um alter table model login. A gente tem que adicionar uma coluna. Qual que vai ser? Usuário underline ID vai ser big int tem que ser obrigatório, então vai ser not null, tá? E o default dela, vamos colocar o default porque a gente já tem dados aqui, então ele vai criar uma coluna. Então vamos colocar como default, vamos colocar como obrigatório. Então para a gente colocar como obrigatório tem que informar um dado padrão. Então vamos pegar aqui, ó, vamos colocar, por exemplo, escolher o primeiro usuário aqui, que é esse admin, para a gente começar a fazer essa alteração. Então colocar aqui, ó, como default vai ser 1, ponto e vírgula, F5, pronto, criou a coluna aqui, ó. Tá aqui criada a coluna. Agora essa coluna tem que apontar para algum usuário também. Então a gente tem que colocar uma chave estrangeira e uma restrição. Qualquer cadastro aqui vai ter que apontar para quem fez o cadastro, que é o próprio usuário, tá? Depois as outras tabelas também vão apontar para o usuário. Mas quem cadastrou certo usuário? É o usuário que vai estar logado. Então a gente tem que apontar para a mesma tabela de usuário, tá? E daí a gente faz isso daqui, ó. Alter table model login. A gente vai adicionar uma constraint, que vai ser aqui o usuário underline FK. O que ela vai ser? Ela vai ser uma chave estrangeira foreign key. Qual que vai ser o nome dela? É a chave, a coluna que a gente criou aqui, ó, usuário ID. Usuário underline ID, que vai fazer uma referência para a tabela model underline login na coluna ID, né, que é a chave primária da nossa tabela, que identifica o usuário, que vai estar logado no caso. Vamos lá, seleciona aqui, então F5, pronto. Aí a gente vai ter aqui, ó, um F5, olha lá. Então a gente tem, ó, constraint, model login pk, a primary key. Essa aqui é a primary key, no caso que a gente criou foi essa, né? Constraint, usuário FK, uma foreign key, que é o usuário ID aqui, referenciando a tabela login, o ID, tá? Para você fazer isso aqui, tá, gente? Desliga o servidor, dá um stop aqui no servidor, dá um stop, porque talvez pode ficar alteração sua, esse tipo de alteração pode ficar rodando, rodando, rodando e ele não terminar nunca, por quê? Porque você está com o servidor rodando aqui, tá? Aí você dá um pause para poder executar a tarefa dessa aula aqui, tá? Então, feito isso, a gente precisa o quê? Fazer as alterações, tá? A gente precisa, toda vez que a gente for salvar, a gente tem aqui o usuário controller. Toda vez que a gente for salvar, no caso, vamos buscar aqui o salvar no caso. Tentar achar aqui. Editar, listar. Cadê aqui o salvar, por exemplo? Vamos gravar.
toda vez a gente vai ter que passar para ele aqui qual que é o usuário que está logado. Tá? A gente sempre vai ter que levar em consideração agora nessa tabela o usuário logado. Agora a gente tem que fazer essas alterações aqui agora. Sempre vai ter uma condição onde o usuário logado é igual ao que a gente passar para o parâmetro. A gente já sabe como pega o usuário logado, que é isso aqui, ó. Aqui no filtro tem. A hora que ele loga, aqui no filtro autenticação, ele tem aqui, ó, como que é feito a busca pelo usuário logado. O que a gente pode fazer por padrão aqui é a gente fazer aqui, ó, aqui dentro do servlet, vamos fazer isso aqui, ó, new, outro, pegar aqui uma classe e a gente vai fazer aqui, ó, servlet generic útil, que vai ser uma classe útil pra gente, tá? A gente vai criar ela. Vem aqui, ó, implements serializable, tá? A gente vai ter aqui sempre um objeto aqui de connection, é o connect, que é a conexão. Vamos criar aqui um construtor para ela. Então, quando a gente instanciar esse cara aqui, a gente sempre vai ter aqui a conexão, vai ser igual ao quê? Cadê minha classe de conexão aqui? A conexão, que é o single connect to banco. Vai ter o single connect to banco, ponto que? Get connect, tá? Eu sempre vou estabelecer a minha conexão aqui. E daí eu preciso o quê? De um método público que tem que me retornar o código do usuário. O código do usuário aqui é um long. Tá? Então aqui, ó, é get user logado. O que eu preciso para pegar o usuário que está logado? Eu preciso receber um HTTP servlet request, que vamos pegar aqui no filter a seção. Aí eu preciso o que? De um request. Eu preciso receber isso daqui, ó, o servlet request. Aqui no servlet vai ser esse cara aqui, né? Cadê ele? Que é um HTTP servlet request. Então a gente vai pegar esse cara aqui, ó. A gente sempre vai pegar esse objeto aqui. A gente vai receber ele como parâmetro aqui, ó, request, tá? Como que a gente faz? É a mesma coisa que está aqui no filtro, ó. A gente pega essas três linhas aqui. Pega aqui, ó. Então a gente vai pegar o que? É o HTTP servlet request. Aqui ele não precisa fazer essa conversão, tá? Que a gente vai pegar a seção lá dentro da request. Então vai ficar aqui, ó, HTTP session request igual a get session. Já vai pegar o usuário logado. Isso daqui é o que? Esse usuário logado aqui, lembra onde a gente faz o login? Então aqui no servlet login, vamos ver a hora que a gente coloca ele na seção. Na hora que ele loga, em algum momento que a gente coloca ele na seção, quer ver? Do post, aqui, ó. A gente está colocando aqui, ó, o login dele, viu? Então a gente tem que buscar ele aqui pelo login, pelo atributo login, tá? Então aqui dentro a gente já tem aqui, quer ver? A gente tem um da usuário. A gente tem aqui acho que a gente tem um select aqui, a gente tem um select que retorna por ID, tem um select que retorna por login, ó, consultar o usuário por login, ó, viu? Ele retorna aqui o objeto inteiro pra gente. Então a gente tem que pegar a instância aqui do da usuário repositor. Então aqui dentro aqui a gente vai ter o que, ó, um da usuário repositor igual ao new da usuário repositor. E aqui a gente vai retornar, ó, vai fazer isso aqui, ó, return da usuário, ponto, consulta o usuário por login, passa o usuário logado, ponto que get o ID dele, tá? E acho que aqui ele está pedindo para declarar aqui uma exceção, joga para cima, ó, true exception, tá? Aqui ele está pedindo para a gente
remover aqui, deixa assim mesmo. Não tem problema que ele está dando esse alerta. Você pode clicar aqui, ó, e adicionar esse cara aqui. A gente nem tá... a gente nem precisa, na verdade, né? Eu pensei que ia precisar da conexão, mas a conexão vai ser pego aqui dentro do repositor já. A gente acabou nem usando. Já tem pronto isso feito aqui no DAO Repositor. Então a gente nem precisa desse connection. Pode apagar esse connection, pode apagar esse construtor aqui também, ó. Fica mais fácil assim. Ctrl Shift O para organizar e pronto. Fica só isso aqui, tá? Então a gente tem um método que retorna o usuário logado, tá? A gente precisa o quê? Alterar agora as nossas consultas, os nossos insert e tal, para ele levar em consideração o usuário que está logado, tá? Então o login não mexe, né? Porque o login ele tem que ser padrão, tá? Agora o login repositor também é só uma validação de autenticação, não tem nada para alterar. Agora aqui no usuário repositor, por exemplo, quando eu for dar um insert, o que eu tenho que fazer? Ou a gente passa aqui dentro do objeto, ou a gente pode passar por fora, para a gente não mexer nesse objeto de modelo aqui. A gente pode passar o parâmetro, tá? Daí vai ser o que? Long user logado. Então aqui no validar autenticação, não nesse no caso, né? Esse aqui é validar autenticação. Não nesse daqui, no usuário repositor aqui. Então na hora de gravar um usuário aqui, ó, por exemplo, no primeiro método, na hora de gravar um usuário, a gente tem que estabelecer qual que é o usuário que estava logado também para gravar nessa coluna do banco, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, vai ser um long, ó, user logado. Daí a gente vai ter o quê? Outro parâmetro. Qual que é o parâmetro que a gente tem que passar daí aqui no insert? Tá? É a coluna aqui, né? Ó, user ID. Então a gente coloca aqui, ó, user ID e mais o parâmetro. Daí a gente vai ter o quê? Vai ser mais um parâmetro aqui. Vai ser o 5 daí. E aqui a gente vai passar o quê? O user logado. Aqui na verdade é um set long. Isso. Pronto. Tá? Atualizar não precisa porque o registro já existe, já foi gravado, então na hora de atualizar a gente não precisa passar usuário logado, tá? Porque a gente só quer saber quem fez a gravação dos dados. Depois, mais para frente, a gente vai estabelecer o que cada usuário a gente só vai carregar os dados que cada usuário gravou, né? Então fica mais fácil. Aqui no caso é cada usuário, mas se fosse assim cada empresa, daí a gente teria o quê? O usuário da empresa, teria que relacionar, né? Tem que amarrar de primeiro o usuário, depois empresa, para a gente poder, por exemplo, para eu ver os dados que outro funcionário cadastrou. Daí eu não levaria em consideração o usuário logado, e sim se são da mesma empresa. Tá? Para consultar aqui também, para consultar, como é que eu vou fazer? Então, para consultar, eu tenho que passar o quê? Ó, long user logado. Aí, o que eu vou fazer daí? E aonde o quê? User ID, né? Que daí é só os dados que ele cadastrou, e user ID aqui é igual, tá? Ao que? O user logado aqui, ó. Tá? Consultar o usuário. É que eu estou consultando, né? Daí também eu faço, ó, e user ID. Aqui no caso eu posso passar um outro parâmetro. Ó, é igual ao parâmetro aqui. É o parâmetro 2. Set long
Daí aqui eu passo, tem que passar também além do nome, né? Aqui, ó, long user logado, segundo parâmetro. Vamos ver se está tudo certo. Tem mais método aqui, consultar o usuário. Esse consultar o usuário aqui é feito, ele é usado só no login. Vamos ver onde que ele está sendo usado. Vou selecionar aqui esse método. Referência projeto. Está sendo usado na hora de gravar. Consultar o usuário. Será que a gente consulta também? Né? Porque senão vai trazer usuários de outro que outra pessoa cadastrou. Pode ser também, né? Daí aqui, ó. Daí a gente tem que mudar, né? Passar aqui também o parâmetro, ó. Long user logado. A gente coloca aqui, ó, lá, essa coluna aqui, user ID é igual ao que? User logado. Consultar por ID também. Aqui já no caso eu fiz por parâmetro, então vou colocar igual ao parâmetro que eu vou passar. Aí vai ter aqui o statement.set long, é um segundo parâmetro, que vai ser o que? Long user logado. Vai ser esse parâmetro aqui. Validar login não, porque na hora que vai validar o login eu não sei qual que é o usuário, né? Deletar o usuário, eu posso deletar, né, no caso, se eu vou mostrar só os usuários que eu cadastrei, então eu não preciso mexer no deletar até esse momento, tá? Vamos ver aqui onde que ele marcou em vermelho agora. Vamos ver aqui nesse DAO, onde que ele está marcado em vermelho aqui. Aqui agora que eu preciso passar o user logado agora. Salvou. Sumiu o vermelho, corrigiu. Vamos ver aqui no servlet generic. Servlet generic. No caso aqui, a gente está passando duas vezes aqui, né? Aqui a gente tem que fazer diferente, né? Usuário logado. A gente tem que ter um método aqui, ó, consultar o usuário só pelo login mesmo. Vamos entrar aqui, vamos deixar o método, vamos copiar isso daqui, ó, esse consultar o usuário. A gente tem que ter um método que consulta pelo login também. Então, user admin is false, vamos tirar essa parte aqui, ó. A gente tem que ter, aqui no meu generic útil, a gente tem que ter um método que consulta só pelo login. Que esse consulta pelo login, daí sim ele vai retornar qual que é o usuário logado. Então a gente fica com dois métodos, um que consulta pelo login e o outro que a gente vai usar para consultar também, levando em consideração o user logado. Lá no servlet usuário, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui esse servlet generic útil, né? Vamos dar um vírgula aqui, vamos ver se a gente consegue estender ela. Vamos ver se a gente consegue estender esse servlet. Não tenho certeza se a gente vai conseguir estender ele, tá? Vamos ver. Acho que ele não vai deixar. Vamos ver. Deixa eu ver se o meu útil, vamos ver se ele estende.
Isso, ele estendeu. Estendeu aqui do HTTP Servlet, né? Aí eu venho aqui no meu Servlet Usuário Controller, tá? Em vez de eu estender aqui do HTTP Servlet, eu estendo da minha classe útil, tá? Então o que acontece? Eu vou estender do meu Servlet útil, que estende do HTTP Servlet. Aí fica tudo certo. Daí agora o que eu tenho que fazer? No meu consultar list, eu pego aqui, ó, super.get usuário logado, passando request. Pronto. Corrijo aqui, todos aqui os lugares, ó, onde eu vou consultar pelo usuário. Aí eu tenho que passar o quê? Get usuário logado, passando request. Então vou copiar isso aqui para ficar mais fácil. Aqui também, só passo vírgula, o parâmetro. Aqui eu passo também por usuário logado. Aqui também eu passo usuário logado. Clicar aqui no vermelho, passar pelo usuário logado. Aqui também tem um vermelhinho aqui. Também vírgula, passar o usuário logado. Passo o usuário logado. Pronto. Tá finalizada aqui a nossa implementação por usuário logado. Vamos só fazer um teste rápido aqui de todo o CRUD aqui para ver se não vai dar nenhum problema. Vou sair aqui. Vamos lá, admin, logou, componentes. No caso aqui, vamos tentar cadastrar aqui alguma coisa. Lá, deu aqui, o usuário logado está null. Long value, então ele não está conseguindo encontrar aqui o usuário logado. Vamos ver, não pôde encontrar. Vamos ver aqui o usuário logado. O usuário logado não chegou até aqui, né? Então o nosso método lá não está funcionando. Vamos ver aqui onde está gravando o usuário, referência no projeto. Aqui nessa linha. Então o usuário logado aqui, ele não está conseguindo pegar, né, esse atributo aqui. Vamos ver, vamos colocar um breakpoint aqui. Vamos iniciar pela baratinha debug para a gente entender o que está rolando aqui. Porque na hora que a gente loga, a gente está setando aqui o atributo de sessão. Vamos tentar aqui. A porta está em uso. Aqui. Deixa eu parar. Executar de novo. Vamos voltar lá, tentar. Admin. Tentar aqui fazer um... Ele já caiu aqui, vamos ver. Então tá passando aqui o request. Tá passando a sessão. Vamos ver. Ó, admin, ó. Admin. Só que na hora que consulta o usuário, eu tô tentando logar com o admin, ó. Tô tentando logar com o admin, só que eu tô fazendo uma consulta aonde o admin é falso. Esse é o nosso erro. Então a gente tem que ter mais um método também para a gente poder usar no nosso projeto, que é esse método que consulta o que está na sessão. Porque o que está na sessão, a única forma de eu saber se ele é admin ou não é depois que consulta ele. Né? Então, no caso, eu teria que ter outro método aqui. Então, vamos pegar esse método aqui,
copiar ele. Colocar aqui, ó, logado. E a gente não pode levar em consideração se ele é admin ou não, porque o que está logado, a única forma de a gente saber é depois que a gente consulta. E daí esse método aqui, lá no meu servlet útil, a gente troca ele, ó. Vamos executar de novo. Vou acessar aqui o projeto. Admin. Componentes, usuário. E agora sim, se eu for dar um Ctrl S, vamos ver. Ó, vai me retornar o model login com o ID aqui, tá? Então F8. Beleza. Ó, daí ele só vai pesquisar. Ele só vai trazer aqui o que é dele. Se eu tiver aqui, ó, no banco de dados, ó, tudo é do primeiro usuário, tá? Mas vamos assim, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, vamos atualizar, por exemplo, a partir do 12 aqui, ó, vamos setar para um outro usuário. Vamos supor que outro usuário fez, né, os cadastros. Ó, update, modo login, set user ID igual a 2, onde o ID aqui dos dados é maior do que o 12. Não tem, vamos ver, não tem usuário 2 cadastrado aqui, vamos ver. Ah, o 2 não tem. Vamos setar para o tipo 19, então. Cadê? Cadê MySQL? Cadê? Vamos lá, pronto. Então agora se eu consultar aqui no banco de dados, ó. Olha lá, então a partir daqui foi outro usuário. Até aqui é o usuário 1, né? Então se a gente recarregar aqui, ó, vai só trazer, ó, só os dados do usuário admin, ó. Viu? Só aqui o que é, só o que é o do usuário admin. Legal, né? Então a gente pode ver aqui, pode excluir. Tem que testar todo o nosso CRUD agora, tá? A gente não, para ver se a gente não, ver se não tem nenhum erro aqui. Vamos pesquisar, por exemplo. Ah, trouxe. Vamos ver. Beleza, excluir. Ok, tá funcionando certinho. Beleza, então a partir desse momento assim, tudo começa a funcionar de acordo com o usuário logado, tá? Vou fazer um cadastro aqui. Vou salvar. Vamos lá, tranquilo. Vou tentar olhar aqui no banco. Aqui, ó, o cadastro que eu acabei de fazer tá lá, ó, com o usuário logado, ó. Viu? Se a gente fizer isso aqui, por exemplo, ó, vamos tentar um outro usuário aqui. Vou colocar aqui para ficar fácil para eu logar. Vai ser admin 2. Vou sair daqui, ligar como admin 2, admin 2. Vou tentar fazer aqui um outro cadastro. Cadastro qualquer aqui, tentar salvar. Vou vir aqui, ó, então aqui no final, quer ver, ó, lá cadastrado com o 13, que eu tinha logado com o 13, né? Tinha feito login com o 13, ó, então esse daqui foi cadastrado com o 13, tá? Então essa é a forma, uma das formas que a gente controla os dados separados por usuário.